E Epístola de 2 João. Podemos ler? Podemos? São poucos versículos. Amém? Amém. Diz o seguinte: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que vos escrevermos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Somente até aí. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse ancião aqui, a maioria dos estudiosos dá uma autoria dessa epístola ao João, que mesmo tem o título da epístola como Epístola de São João. O João, que era o discípulo amado de Jesus, que andava com Jesus. E ele escreve a senhora eleita. E aí, durante muitos anos, uma galera que mexe com heresia e tal, falaram que essa senhora eleita é a igreja. Aí você vai ver muitos rodapés de bíblias hereges dizendo que essa senhora é a igreja, porque segundo essas pessoas, até hoje eles discriminam a mulher dizendo que ela não pode ter um contato com Deus e receber ministérios da parte de Deus. Você vê que muitas igrejas hoje que caminham dentro dessa heresia entendem que quem recebe ministérios é só o homem e não a mulher. Isso é uma coisa maligna e diabólica, porque o Senhor Jesus Cristo, ele igualou todo mundo. Não tem grego, não tem bárbaro, não tem nenhum tipo de gentil, cita, não tem judeu e como eu disse, nem gentil e nem macho nem fêmea, mas todos são iguais, até porque Deus não vai salvar sexo de ninguém, entendeu? Ele vai chegar, deixa eu dar uma olhada, é macho ou é fêmea? Não tem essa coisa com Deus, ele vai salvar a alma de qualquer um, e a alma não tem sexo. E o ministério não é dado ao sexo, tá? O ministério é dado ao ser. E aí Deus dá também ministério a quem Ele quiser. E nesse caso aqui, biblicamente, a gente quebra essa questão de igreja, de ser para a igreja. No caso, não que a escrita não seja para a igreja, mas essa senhora eleita ser a igreja. Essa senhora é uma pastora.
E a turma não aceitava que na Bíblia pudesse existir uma pastora, assim como a Priscila, mulher de Áquila, que ajudou Paulo em Corinto e muitas outras caminhadas, ela também era pastora e exercia a função de evangelista. A Lídia, que ajudou Paulo no seu ministério, também era uma pastora também, assim como outras. Mas agora aqui essa carta foi escrita diretamente a uma pastora. Dá uma olhada só: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Espera aí, se a igreja, me explica um negócio aqui, gente. A igreja é um corpo, não é? Quem é o filho da igreja então? Me explica isso. A igreja tem filho? Ah, tudo bem, alguém diz assim, não são as almas que estão ganhando. Vem cá, as almas que são ganhas é filho de igreja ou é igreja? Ou tem diferença a igreja que já existe ou a igreja que vai existir? Não, qualquer alma que encontrar Jesus hoje, a igreja também. A igreja não tem filho, gente. Entendeu? Então você está vendo que a própria epístola quebra essa heresia. Talvez a sua Bíblia aí tenha essa heresia, dizendo que é para a igreja e tal. Essas Bíblias hereges têm essas coisas. Não que o escrito bíblico seja uma heresia, mas o rodapé é a heresia, entendeu? Porque você arranca o rodapé fora e fica só com a Bíblia. Aqui fala, pode ser uma personalização da congregação local. A minha diz que pode ser para uma mulher em específico ou para a igreja e os seus membros. Ainda falou assim, para a igreja e os seus membros pertencentes. Tá vendo? Cada um escreve a heresia que quer. Tinha que lançar essa pergunta para esses caras aí, explica pra gente quem é a filha da igreja. Eu não achei filha de igreja até hoje. De repente tem, a gente não sabe, né? Algum tipo de outra. Não aceita qualquer aí que tenha filho de igreja, mas na igreja de Jesus. Mas beleza. Olha só, já que a gente está quebrando esse negócio, vamos lá para o final, no verso 13, que diz assim: salvam-te os filhos da tua irmã. Peraí, gente, quem é a irmã da igreja? Quem é a irmã da igreja? Me explica isso. A igreja do lado. A igreja do lado. Peraí. Agora me explica isso aqui agora. Quem são os sobrinhos da igreja? Primo do filho da igreja. Rapaz, é cômico, né? E trágico ao mesmo tempo, porque você vê que isso é uma palhaçada, né? Pô, não tem dificuldade nenhuma para qualquer um interpretar aqui que isso não é escrito, isso não foi escrito. Essa senhora eleita não significa a igreja, entendeu? É claro que a carta tem que passar pela igreja, nós somos a igreja, estamos lendo a carta. Mas a eleita, a senhora eleita aqui não é igreja, foi uma senhora que foi eleita. Eu não conheci, que não vivi nesse tempo. Mas se vivesse, gostaria de conhecer uma mulher tal como essa, que o João, uma pessoa conhecida, dá testemunho da mulher, entendeu? Agora, filho da igreja, irmã da igreja e sobrinho da igreja, rapaz. A minha está dizendo assim também. Personificar a igreja não é comum em textos escritos por João. Tá vendo? Esse aí pelo menos falou alguma coisa de boa. Mas vamos prosseguir aqui no papo pra gente, porque isso aqui é uma heresia que inventaram e acho que a gente não deveria estar nem preocupado com isso, mas é um comentário porque a heresia existe, então nós que defendemos o Evangelho de Jesus, a gente tem que combater as heresias. Gostaria que essa heresia não existisse para a gente não ter que estar nem comentando, porque o cara não trata disso. Mesmo que inventou a heresia dizendo que é para a igreja, vai ter que explicar filho de igreja, irmã de igreja, sobrinho de igreja, que o filho da igreja tem primo, sei lá o que é isso. Mas aí, olha só o que o cara diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Tá vendo? O cara amava essa família, ele amava essa família, e não somente ele, mas todos quantos estavam conhecendo a verdade. Porque entenda bem aqui um negócio, gente, o que pode levar alguém, e não somente alguém, porque esse alguém que eu me refiro é o João, que diz que ama e ama os filhos dela. Mas ele diz que todos que têm conhecido a verdade ali, através dela, todos o amam. O que pode fazer com que uma pessoa possa amar essa família?
essa família, cara, só poderia andar nos moldes que o Evangelho de Jesus gostaria que os seres humanos andassem. Porque entenda bem uma coisa, os moldes do Evangelho, ainda que eu esteja doido para dar uma coça no cara, porque às vezes a gente tem vontade, entendeu? Às vezes a gente tem vontade, cara, eu vou pegar, eu vou quebrar a cara dele. Porque o cara é tão pilantra que a nossa mente humana, a gente pensa assim, é uma coça, não é? Na verdade é uma coça, que o cara é pilantra mesmo, sem vergonha. É uma coça, vou pegar ele, eu vou pranchar ele, meu irmão. E ele está achando que ele é alguém, eu vou moer ele. Mas o Evangelho trabalha a tua alma, o Evangelho trabalha esse teu pensamento de vou moer o cara, que teu pensamento é que é moído, entendeu? Que o Evangelho vem e trata contigo, cara, isso não é conduta, velho. O Evangelho vem e fala, cara, isso aí tu vai arrumar ideia, tu vai desmoralizar o cara e a você também, entendeu? Você vai arrumar mau testemunho. Ah, você está com a razão, tudo bem, mas essa sua razão vai te jogar numa espécie de um buraco. De repente, o que pode acontecer? O cara pode sacar de uma arma ou te procurar depois. Beleza, tá bom. De repente ele vai ficar com a coça, porque ele não é aquilo tudo que ele diz que ele é, entendeu? Ele vai ficar com a coça moído, tu vai moer o cara, mas nós somos os discípulos de quem? Jesus. Então, se nós somos seguidores, porque discípulo é aquele que segue e aprende com tal. Se nós somos seguidores de Jesus, a gente tem que parar e pensar assim, nesse momento, o que Jesus faria? Será que Jesus daria uma coça no cara? Porque talvez o cara vai ficar com a coça, entendeu? O que Jesus faria agora? Qual a atitude que ele vai fazer? Será que Jesus dava a coça no cara? O que é que Jesus ia fazer? Aí você tem que parar e pensar nas possibilidades das atitudes de Jesus e fazer uma delas. Entendeu? Porque do contrário serão as suas atitudes. E aí as atitudes nossas, elas não devem aparecer. Porque o conselho que ele nos deu é o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, morra. Essa sua atitude já era para estar morta, mas você está querendo que ela viva, então você não aceitou a morte de Jesus. Porque quem aceita a morte de Jesus morre. E ressurge dentre os mortos estando em vida. Entendeu? Mas agora, se você não aceitar isso, você vai dar a coça no cara. Agora seja sabedor de que você não recebeu a morte de Jesus. Entende? Isso não é só para uma coça, não. Isso é para falar não sei o que do fulano, atitude contra o cicrano, atitude tal contra o bertano. E essas atitudes são os moldes dos discípulos, essas atitudes inconvenientes? Não. E aí te digo, será que alguém pode amar outrem com essas atitudes completamente fora dos padrões que nós temos estabelecido nos moldes do Evangelho? Não temos, porque não que o sujeito tenha que seguir o script e o colunamento que a ele foi apresentado, não é isso, velho. É aquele que morreu, as atitudes não são mais as atitudes dele, mas sim as atitudes de Cristo na vida dele. E aí ele não dá mais coça, e aí ele não faz mais fofoca, e aí ele não arruma mais uma treta, e aí não é que ele está seguindo o script, não. Jesus está vivendo nele, entendeu? E as coisas que ele faz já não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. Entende isso? Porque talvez dentro dessa fala, um doido qualquer pode pensar, não, então eu não dou coça, eu não falo mal, então eu não isso, não eu aquilo, então eu vou para o céu. Não é assim. Não é assim, entendeu? Porque talvez o sujeito pode trabalhar isso e conseguir ser um cara muito bem equilibrado, mas não reconhece Jesus na vida dele. Entendeu? Não morreu de fato. E aí o eu dele se sobrepõe a qualquer coisa. E ele vai morrer com o seu próprio ego dentro do seu próprio eu. Então, será o que é que esses filhos e essa senhora fazia? Eu creio que era uma conduta dentro de uns padrões de Cristo. Não que eles sigam os padrões, mas Cristo estava nele e os padrões que advêm da conduta do próprio Cristo sobressaíam na vida deles, porque aquilo que diz lá no provérbio, quando o mestre está à mesa, o meu nardo é o meu cheiro, entendeu? O meu perfume. O meu nardo exala o seu cheiro, ou seja, eu não tenho cheiro, eu não tenho perfume, eu não apareço. Quando ele está comigo, é só ele que aparece em todos os casos. Então, essas atitudes dessa mulher, na verdade, não era a atitude da mulher.
2 e 3 acho que fala isso. E nem dos seus filhos. Que eles viviam na verdade. Então, é justamente isso que a gente está aqui dissecando, é o que você apontou, Ana. Então, o que pode fazer com que alguém venha nos amar? Porque deixa eu lhe falar, dentro da descrição que nós temos sobre a história do Jesus, pô, o cara morreu, cara. O cara enfrentou uma série de situações para que hoje pudesse ter uma porta para mim e para você. Quem deveria morrer deveria ser eu e você. Mas ele morre nos poupando dessa morte. O sacrifício que ele padeceu, tudo que ele fizera, é para que eu e você tivéssemos vida hoje. Então, para a gente amar esse Jesus é muito fácil, não é? Não é? A gente, poxa, ele é tudo para a gente. Agora, para a gente amar alguém tremendamente assim, é só se a gente enxergar Jesus naquela pessoa. E certamente aquelas pessoas estavam vendo Jesus na vida daquela mulher, na vida daquela família. E é o que nós devemos esperar e procurar para que as pessoas possam de fato ver Jesus em nós. E não um ladrão, porque hoje você olha para algumas pessoas que estão no evangelho e você vê um ladrão, tá doido para roubar meu dinheiro. Aí tu já leva, tu vai sem nada para a igreja, tu vai com a carteira vazia. É, com medo de ser assaltado na igreja. Entendeu? Aí você, porque se não chega lá, a galera quer te roubar. E não somente roubar, quer te estuprar, entendeu? E fala que em nome de Deus, aleluia, ó, traga que o Senhor ainda vai te dar em dobro. Outro estupro? Em dobro? Não entendi. Que Senhor é esse? Então, quando as pessoas te olharem, que não vejam um usurpador em você. Quando as pessoas não olharem, que não vejam um crocodilo em você, querendo sacanear todo mundo e ele ficar bem, entendeu? Quando as pessoas te olharem, que não vejam um sujeito falso, que diz uma coisa, quando vira as costas, diz outra. Quando as pessoas te olharem, que não vejam um fofoqueiro, que sai inventando tudo enquanto tipo de fofoca e trazendo confusão. Quando as pessoas te olharem, que não vejam uma pessoa com espírito de um sentimento faccioso que traz contenda entre os irmãos e divisão. Mas quando as pessoas te olharem, que vejam o Espírito de Cristo em você. Que as suas atitudes sejam as atitudes do Senhor Jesus. Entende? Que as pessoas possam olhar em você e ver que em ti mora algo tremendo e maravilhoso, que é a presença de Deus na tua vida. E aí, meu irmão, esse sujeito vai te amar pela tua conduta, porque você antes vai estar amando ele, antes que ele possa fazer qualquer tipo de bobagem contra você. Entende? Então, é isso que eu e você temos que procurar. Você comigo, Paulo, ele comigo, e todo mundo assim vai e assim vem, e é o Evangelho, uma via de mão dupla, entende? E todos nós devemos ser assim. É o que, se você não está assim, meu irmão, pode acreditar uma coisa, tem alguma coisa de errado com você, tá? Se as pessoas olham em você e não vê as atitudes de Cristo, tem alguma coisa de errado com você, porque a gente tem mania de apontar o dedo para todo mundo, falar de todo mundo, e a gente não olha o nosso nariz, entendeu? A gente não olha as nossas atitudes, a gente não olha as nossas falas, a gente não olha, então tem alguma coisa de errado comigo. Qual foi o conselho que eu dei? Bate o papo com o advogado, poxa. O advogado está lá. O advogado é bom a peça, rapaz. Tu não vai arrumar nenhum melhor do que esse. Pode procurar o Jesus Cristo, entendeu? Procura ele, ó, sala do trono, no andar superior, entendeu? Pode procurar ele, o cara é gente boa, vai te tratar, não interessa o problema, pode conversar com ele, que ele vai articular direitinho, vai conversar contigo e vai resolver. Fica tranquilo, ele vai resolver. Pode conversar. Agora, se tu não conversar com ele, meu irmão, não te indico mais outro. Não, eu só tenho esse para indicar, não tem outro. Entendeu? Então, é esse, e esse aí vai transformar a tua vida. Pode acreditar, na história da carochinha não vai dar jeito em você. Pode crer que ele vai resolver o teu lance num todo e mais, ainda vai te levar para o mundo além desse aqui. Ainda vai te levar para o mundo além desse. Então, vamos conversar com ele, vamos bater um papo, vamos ser amigo dele, cara. Vamos ser amigo dele, coisa boa, pode ser amigo dele. Ele está aí, ó, querendo amigos. Não é que ele seja solitário, não, mas ele tem um coração tão grande que, sem dúvida nenhuma, cabe todo mundo. Entendeu? Basta querer ir lá dialogar com ele, bater um papo. Estou com dificuldade aqui, não estou conseguindo nessa conduta, nisso, naquilo, não estou entendendo tal coisa.
fiz isso, fiz aquilo, me ajuda e tal, me orienta, ele vai te dar uma luz, vai te dar uns caminhos, entendeu? E você vai chegar lá para ter certeza disso. Aí, o cara dá testemunho. Nessa conduta você vai alcançar testemunho de pessoas dignas, porque João, embora sendo um homem mortal como eu, era um sujeito digno, entendeu? Um sujeito de testemunho, um sujeito de compromisso com Deus. Claro que teve os seus vacilos, como qualquer um tem, mas você vê depois, a maior parte da vida do cara foi de acerto, não foi de vacilações. E ele de fato seguiu ali o caminho de Jesus, lutando até o momento de sua morte para tomar o céu à força, entendeu? E foi ali na peleja, um sujeito de testemunho, dando testemunho dessa mulher, que a gente não sabe nem quem é a mulher, nem o país da mulher, nem quantos anos ela tinha, nem onde morava, nem o nome dos seus filhos. Para você ter ideia, nem o nome do marido é citado. Talvez era uma viúva, talvez. Entende? Mas está lá nos anais, mas o advogado sabe quem é ela. Certamente essa mulher bateu um papo tanto com o advogado que talvez eu e você não batemos até hoje. Sabia? Com certeza essa mulher bateu um papaço com ele, que deveria conversar com ele todo dia para alcançar esse testemunho aqui, e está nesse livro que está aqui. Ela deveria conversar com ele todo dia. Tu acredita nisso, Paulo? Que ela era amiga do advogado? Tu acredita? Eu também acredito que ela era parceira do advogado. Ela me parece que era daquele tipo que tudo contava para o advogado, que deixava a vida delas clara para o advogado e confiava no poder de defesa desse advogado, entendeu? Confiava de verdade, confiava no taco do cara, sabia que esse advogado vai dar jeito da minha causa. Era aquela que era bem amiga do cara. E às vezes a gente está precisando de ter esse vínculo de amizade, porque às vezes a gente é amigo do fulano, do ciclano, do Bertão. Às vezes a gente arruma tempo para tudo e diz que não tem tempo para nada. E a gente inventa que não tem nem tempo para conversar com o advogado. Cara, eu acho que você deveria largar tudo e conversar com o advogado, ter tempo para ele. Eu acho que tudo deveria ser tratado com ele. Depois o restante do tempo administrar para as outras coisas. Porque o advogado, eu acho que ele tem que estar sabendo de tudo, porque ele que vai montar a tua defesa. Entendeu? São coisas de prioridade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, visualizar e canalizar, porque eu acho que é prioridade. Porque imagina você ter que comparecer diante de um tribunal sem nenhuma defesa montada, o advogado não sabe de nada, está tudo enrolado, e vai dar bolo doido. Vai dar bolo doido, não vai dar certo. O advogado nem te conhece, já pensou? Não, esse aí é quem? Não, rapaz, não sei, vai chegar aí agora. Está arriscado até ouvir, pô, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque o que tem de condenação contra você aí, eu vou te falar um negócio, não está muito do teu lado. Está maldito mesmo. E às vezes a gente não entende o evangelho, a gente quer ficar inventando pregação, entendeu? Mas o lance está aqui, a gente está dialogando, vendo um papo que é um papo de consciência, um papo de conduta, de caráter, de ética, de moral, de decência, de verdade, né? Papo de verdade, e a gente aqui inventando Deus, e nessa noite ele vai, e tal, e as portas, e tal, não sei o que, charabanda québia, e assim vai, entendeu? E a galera toda emotiva, vai nessa onda desse evangelho emotivo, entendeu? Que domina a pessoa no papo da malandragem, de que hoje vai acontecer uma bênção fantástica, mas o advogado nem te conhece. Que hoje vai acontecer sei lá o que, mas você nunca conversou com o advogado. Rapaz, que evangelho é esse? Me explica. Que evangelho é esse que nos coloca para um raciocínio lógico e um bate-papo direto entre você e o advogado? Que evangelho é esse que filtra? Você está entendendo que isso é um tipo de filtro que não permite você chegar até o advogado? Que não te aconselha a procurar o advogado? Que não te orienta a lhe dizer que você não é cadastrado na OAB, é a OAB, não é? Ordem dos Advogados do Brasil, que você não é cadastrado, que você precisa de um. Ou seja, que você não vai resolver os seus problemas
problemas, e ainda que você fosse cadastrado, você não pode sair na sua defesa. Que você de fato precisa de um advogado. Que evangelho é esse que não te orienta assim, cara? Eu lhe digo uma coisa, esse evangelho aí é esquisito. Mas muito esquisito. Esse evangelho, velho, pode até falar no nome de Deus, na cura divina, na prosperidade de Deus, no bom caminho do Senhor, no chamamento vocacional de Deus para contigo. Caramba, só coisa linda. Mas se até hoje esse evangelho que você anda vivendo, que você ouviu, não te orientou a procurar um advogado, tu está enrolado, cara. Está enrolado, tu está entendendo isso? Está ruim? Está entendendo isso, meu velho? Está ruim. Está ruim. Como é que o advogado, eu não sei quem é não, vai entrar aí, rapaz. Como é que é o cara? Sei lá. Cuidado para tu não estar andando num falso evangelho, hein, meu irmão, e achando que está abafando. Hein? Cuidado, hein? Cuidado, porque aqui ele dá testemunho e diz assim, olha, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Rapaz, olha só que coisa tremenda, esse amor que redunda em torno dessa família do João, é o amor dessa verdade que está nele e sempre estará. Ou seja, essa verdade que sempre estará é a verdade de Cristo. Se você aceitar morrer, esse Cristo sempre estará com a gente. Essa verdade, numa língua grega, é arqué, é a origem de todas as coisas. E arqué de todas as coisas, uns diziam que era a lua, outros diziam que era o sol. Aí dizia que era o sol, e outros diziam que era a terra, aí depois diziam que era a água, depois diziam que era o fogo, o vento. E assim o pensamento grego, dentro de uma era pré-socrática, procurava arqué, e até numa pós-socrática também, e não encontraram, e a verdade estava difícil de achar. Até que em um dado momento encontraram o Senhor Jesus, em que o João pega e diz, ele é arqué, ele é a verdade, ele é o cara que se sobrepõe a tudo. Aquilo que vocês procuravam está aqui, na pessoa dele, na vida dele, nos atos dele. Ele é arqué. E o Paulo ainda foi mais longe ainda, diz assim, tudo foi feito por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é arqué de todas as coisas. Tudo tem origem nele. Paulo foi mais profundo ainda quando ele fala aos gregos, utilizando esse pensamento da época de então. Então ele lança a mão dessa verdade, e agora no verso 3, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco, na verdade e caridade. Na verdade, vocês estiverem andando nela, e na caridade, no amor. Entende? E aí, se estiver nessa verdade e nesse amor, a misericórdia, a graça de Deus vai sempre alcançar. Olha só, se eles estiverem nessa verdade, nesse amor, essa graça que simplesmente perdoa, sempre os alcançarão. Nota-se que ainda eles, estando dentro dessa conduta, ainda precisam da graça. A graça é aquilo que absolve, né? Que liberta, que perdoa. Então, eles têm padrões de qualquer crente maluco hoje dizer que neles não tem pecado, mas de fato neles tem pecado. E aí, se eles estiverem nessa verdade, nessa caridade, essa graça vai sempre superabundar e sempre perdoar, vai sempre alcançar eles. Se eles estiverem nessa verdade, nessa caridade, a graça vai estar de contínuo. E ainda diz mais, porque a graça, ela é o seguinte, é receber aquilo que você não merece, entendeu? O cara recebe aquilo que ele não merece, que é o perdão, porque de fato nós não merecemos, mas a graça nos concede. Então essa graça continuamente, cotidianamente, estará sobre a vida deles, se eles estiverem vivendo esse caminho de verdade e de amor, de uma forma paulatina dentro do seu cotidiano. E aí, ele diz mais, a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é o seguinte, você merece ser condenado, você merece tal coisa, e a misericórdia
ela não te dá o que você merece. Entendeu isso? O Senhor teve, hoje era o dia de você morrer, mas o Senhor teve misericórdia e não te matou. Entendeu? A graça é receber o que não merece, e a graça, ela não deixa você receber o que você merece. É mais ou menos parecido uma coisa da outra, entendeu? Agora a misericórdia, você deveria morrer e ele não deixa a morte alcançar, porque ele teve misericórdia de ti. E a graça e a misericórdia andam junto, não tem como separar isso. Entendeu? Andam de braços dados, de mão dada, um em carne, graça e misericórdia. Mas isso você tem que estar em qual condição? Na verdade e no amor. Guarda isso. Qual é a condição? Verdade e amor. Verdade e amor. Entende? Aí ele diz mais, a paz. A paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Essa paz, ela excede todo entendimento, cara. Qualquer entendimento sobre isso, sobre aquilo outro. A paz excede qualquer tipo de entendimento. Essa paz transcende tudo, porque nós entendemos isso, entendemos aquilo e tal, mas essa paz se sobrepõe a qualquer coisa, nos domina e traz uma tranquilidade. Ele não dá como o mundo dá, entendeu? Não volador como o mundo a dá, mas essa paz, ela emana de Deus, emana do Pai. Se a gente andar em caridade e amor, certamente teremos paz para tudo nessa vida. E aí ele prossegue dizendo, convosco, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro, verso 4, por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Está vendo? Ele pega e dá testemunho. Muito me alegro por alguns dos teus filhos, mas tem gente que ainda não está ainda no lance, né? Tem gente que ainda precisa se achegar. Tem gente que precisa estar antenado. Tem gente que precisa acertar a casa. Talvez essa gente pode ser eu e você, metaforicamente falando, né? Talvez eu preciso alinhar os meus passos. Talvez eu preciso consertar alguma coisa. Ou talvez, cara, você sabe o que me falta? Sabe o que às vezes me falta? Bater um papo com o advogado todo dia, sabia? Tem gente que falta isso. Por incrível que pareça, o cara está numa boa, está no amor, entendeu? Está na verdade, está na caridade, mas não conversa com o advogado todo dia. Talvez a vacilação dele é essa. Você sabia? Sabia que isso é uma pendência? E digo mais, é a maior das pendências. É negligenciar aquilo que é nós. É como o advogado dativo, que fica à disposição pelo governo para qualquer um, e você pode utilizar. Você não solicita o dativo e comparece diante da audiência sem ninguém. Aí o cara, pô, o juiz como já não é, meu irmão. É só solicitar o dativo, cara. Entende? Poxa, negligenciar um advogado como esse, tá de bobeira, tá de bobeira mesmo. Entende isso? E a gente tem que parar e pensar. Eu acho que o maior erro, o nosso maior erro, eu acho que é onde a gente mais peca é nisso. Não procurando o advogado que está à nossa disposição 1000 horas por dia. Uma infinidade de horas por dia, ele está à nossa disposição, não interessa a hora, não interessa o minuto, o segundo. É o nosso maior erro. É esse, não bater um papo com ele, entendeu? E aí ele pega, e agora, Senhora, rogo-te, verso 5, não como escrevendo-te um novo mandamento. Você sabe por que a galera hoje está assim? Vai chegar o novo de Deus, ainda está por vir. Eu não entendi isso. Sério, até hoje eu não entendi isso. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Vai vir outro Messias. Vai vir outro Messias, um novo evangelho, né? E a Bíblia diz que qualquer outro evangelho é anátema. Cara, o evangelho não traz nenhum tipo de novidade. O evangelho é esse evangelho que está escrito aqui há 2000 anos aproximadamente. Acabou, não vai trazer mais nada de novo, não. É só isso mesmo. Não adianta querer inventar isso aqui. Agora, o que ele transforma a nossa vida, o que é novo, é porque nós estávamos no velho homem e aí experimentamos um novo homem. Mas isso não quer dizer que cada dia vai aparecer uma porção mágica diferente do evangelho, não. É a mesma que está aqui. Entendeu?
E ele não traz um novo mandamento, é o mesmo que o Jesus deixou. Mas a galera está dizendo, vai vir uma nova unção. Como assim nova unção? Eu não entendi isso. A unção é de Deus, velho. Entendeu? A unção é de Deus e é a mesma unção. Ou tu está pensando que o Senhor fica, não, essa unção só serve até a década de 30. Essa aqui, a Anvisa já deu uma olhada nela já? Essa unção aqui, essa unção do smartphone é da primeira década do século XXI. Já passou, já está na segunda. Essa unção aqui é até interessante. Acho que eu vou dar essa para o meu filho. Esse Deus é tão complicado que a gente não consegue entender nada desse Deus aí, que a galera anda pregando e falando, né? Esse Deus é tão esquisito que muda a cada dia, tu tá cheio de cara, Deus, que ninguém tá te entendendo mais, acho que tu tá de bobeira. Rapaz, a galera tá inventando tantas facetas de Deus que não tem nenhuma dessas. E tantas faces e facetas do Evangelho que na Bíblia não tem. Olha o João aqui, ele que andou com Jesus disse, eu não trago nenhum mandamento novo. Entendeu? Não trago nada novo. E aí, ele pega e diz assim, ó, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E aí, nota-se aqui uma coisa, gente, parar para prestar atenção. O meu papo aqui, eu estou metendo pau na senhora e nos seus filhos ou eu estou a elogiar? Elogiando, estou. Em todo o tempo aqui a gente está dizendo que a conduta dela é uma conduta bem interessante. Mas olha o que o João está falando. Eu não trago nenhum novo mandamento, mas eu lhe trago um, que amemos uns aos outros. Isso aqui está mostrando que ainda que nós tenhamos todas essas características dessa mulher, às vezes a gente não está amando o próximo. Você sabia disso? Às vezes a gente está numa boa, batendo papo com o chefe todo dia, entendeu? A gente troca ideia, explica tudo para ele, coisa e tal. A gente está ali no caminho, no amor, na caridade, aquela coisa boa e tal, mas a gente não está amando como deveríamos amar, entendeu? Ao ponto de alguém ter que chegar, Paulo, deixa eu te falar uma parada, não vou te falar nada de novo, cara, tu tem que amar o Vascaíno. Tu já pensou se tu tá ali e tal, no caminho de Deus e tal, alguém chega e vem, cara, deixa eu te dar uma ideia. Não vou falar nada de novo. Vou te falar um negócio bem antigo. Tu precisa de amar o teu próximo. Caramba, que parada ruim, não é? Já pensou alguém tem que te chamar, a gente tá andando, de repente, vem cá, fulano, deixa eu te falar um negócio. Aí, cara, mas até que não é tão ruim assim, porque é o papo da misericórdia que está alcançando a gente, sabia? Quando Deus vai lá e dá uma apertinha, é porque Ele ama aquele que Ele dá aquele apertinho, porque de repente você não está amando o cara, é para você amar, para você ficar nos moldes, entendeu? E esses moldes que eu digo é no caminho do Jesus, que o Jesus quer habitar na tua vida, Ele quer amar o fulano através de você, porque Ele ama o fulano, mas você não quer deixar Ele amar, entendeu? Você quer atrapalhar Jesus a amar o cara, porque Jesus ama as pessoas, mas aí você e eu, com as nossas atitudes, quer atrapalhar Jesus de amar os outros. Olha só onde a gente se coloca, no meio, impedindo Jesus de amar o próximo, porque a maneira de Jesus lhe amar é através da minha vida, mas aí eu estou bloqueando, não vai amar Ele não. Aí eu fico te odiando e pedindo a Jesus de te amar. Porque Jesus quer entrar na minha vida para me usar, para te amar. E eu estou ali atrapalhando a parada. Aí alguém tem que dar uma ideia mesmo, né? Pô, cara, tu não se enxerga, meu irmão. Deixa Jesus amar o cara e para de atrapalhar. Para de ficar aí falando isso, dizendo aquilo, se impondo, se achando e pronunciando e manifestando-se da maneira X, Y e Z, procurando seus próprios, a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio desejo, vivendo o seu próprio eu, que está estabelecido em si, não deixa Jesus viver na sua vida, porque se ele viver, ele vai amar o cara através de ti, logo tu o amarás. Porque aquele que não ama o seu irmão, ele não pode amar a Deus, porque quem pode amar a Deus que não vê? Né? Foi o papo do João na epístola anterior. Não ama o seu irmão que vê, como é que diz que ama o irmão que ele está vendo?
Aí ele diz, nisto conhecemos aquele que é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. Olha só, que coisa. Mas talvez eu e você estamos dando testemunho, está tudo muito bem, dialogamos com o advogado, mas a gente não ama o fulano que está do nosso lado, entendeu? A gente não ama. E amar, cara, o que é amar também, né? Talvez a gente... Eu acho que hoje em dia quase nem se tem mais amor por aí, sabia? A gente está vivendo aquele tempo que o próprio Jesus disse e os discípulos escreveram que nesses tempos em que nós estamos vivendo, o amor de muito iria se esfriar. Acho que a gente está vivendo isso, que se a gente perguntar a definição de amor, tá arriscado nem ter mais definição de amor. Sabia? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa como definição de amor. Vamos dar uns pitacos aí, que isso sirva de lição para a gente. O que é a definição de amor? O que é? Paulo, Vascaíno, Gabriel, nossa irmã, cada um fala alguma coisa. Vamos Respeitar as diferenças. respeitar as diferenças? Beleza, Roberto. Isso de fato é uma definição de amor, tá? Quem pode me falar aí uma definição de amor? O amor também a gente leva mais em conta as coisas boas e esquece as ruins. A gente eleva mais em conta as coisas boas, esquece as ruins. Isso é definição de amor, sim. Vamos lá, gente. Eu acho que também, quando você ama, você libera perdão para qualquer tipo de coisa que alguém venha fazer contra ti. Se alguém vier te promover qualquer tipo de dano, você libera o perdão mais facilmente. Isso não quer dizer que você se aborreceu em algum momento, mas você perdoa o sujeito. Isso é definição de amor, Paulo. Assim como a Ana falou, suportar os erros do próximo e amar e tal, e olhar mais as qualidades do próximo, entendeu? Quem pode mais dar? Vamos embora. Definição de amor. Dá atenção ao próximo, quando a gente uma palavra, você dá atenção. Isso também é definição de amor. Dá atenção, as pessoas precisam de atenção. Quem ama é atencioso. Você está certíssimo. Quem para ouvir, quem ama é atencioso, entendeu? Ele fica ali e fica todo bobo por estar ali, entendeu, Gabriel? Está ali todo contente porque está ali dando atenção ao fulano no qual ele ama. Então ele está ali maravilhado, aquilo para ele é tudo de bom, entendeu? Ele não está perdendo tempo. Para ele não é uma encheção de saco, para ele não é uma perturbação. É amor, e ele está ali, entendeu? Show de bola. Definição de amor, gente. Se doar, sacrificar. Se doar, né? Se doar. No caso, assim, se seu filho estiver enfermo, você doar um órgão, seu rim, seu sangue e tal. Olha, isso está associado ao que ela mesmo falou. E ele trouxe assim características dessa Exemplo, né? Exemplo dessa definição. Doar-se para quem você ama. E aí ele citou, se o filho está ali precisando da medula óssea e é compatível, de um rim, ou de parte do fígado, seja lá o que for, e está precisando de você se doar, doa por amor. Alguns doam por sã consciência associada ao amor. Agora, essa questão de doar, o sujeito tem que estar com muita vontade de doar, meu irmão. Tem que estar gostando muito, né? Tem que estar amando muito, não é verdade? Então é amor, isso é definição de amor. Aí vamos lá, gente. Quem pode dar mais definição de amor? Ter o prazer de ajudar o próximo, independente da situação, da condição que ele tiver. A gente tem o prazer de ajudar aquela pessoa, de estar com aquela pessoa. Então, amor é ter prazer de estender a mão, ter prazer de ajudar, independente da situação. Justamente, isso é definição de amor. De uma forma incondicional. De uma forma incondicional. Show de bola. Englobando tudo que foi falado, mas incondicional. Incondicionalmente você ama, porque independe do que o sujeito possa lhe trazer. Se Tanto a ele... doação do homem, como a ajuda, como a solidariedade, juntando tudo que já foi falado, mas tem que ser incondicional. Tem que ser incondicional. Não esperar alguma coisa. Podendo-se dizer que é tomar sua cruz e ir com Jesus até a morte. Pode-se dizer isso, porque o Jesus fez isso por amor, entendeu? E aí nós vamos tomar nossa cruz e ir por amor, e deixar de viver em nós por amor. Eu não falei que Jesus estava querendo amar ele através de mim, mas eu estou impedindo, entendeu?
Mas aí, se eu de fato morrer, Jesus vai viver em mim e vai amá-lo através da minha vida. E eu de fato serei um canal de amor. Entendeu? Também eu acho interessante um exemplo que Jesus deixou, Joel, porque sempre quando ele falava, ele colocava que o amor dele vinha de Deus, né? Ele sempre se reportava a Deus, né? Ele falava com Deus. Então a missão que ele trazia, ele não dizia que aquela missão era dele, mas ele vinha trazer uma missão de Deus. É isso então aí. O amor que ele tinha por Deus e o amor que Deus tinha por nós, ele manifestou nele para nós, né? Então essa comunhão, ele junto com o Pai e nós, e ele junto conosco, para que a gente pudesse ver esse amor de Deus, porque a gente estava com a nossa visão completamente tampada, não consegue, igual você colocou, acontece uma coisa ruim, a gente atribui a Deus. Por que Deus fez isso? Aconteceu uma catástrofe, caiu o morro do Bumba. Por que Deus deixou acontecer isso? Então tudo de ruim, a gente como homem, a gente sempre atribui que Deus poderia impedir. Mas quando a gente olha para Jesus, que ele nunca se ensoberbece da missão, ele fala, essa missão é minha, mas ele fala que a missão é do Pai, manifesta a nós. Então esse exemplo, né, assim... Não, mas depois você entrega a chave para a Claudinha, que ela vai ficar aí até... Tá? Tá bom. Obrigada, até amanhã. Até. Então, olha só, o que a Ana está falando é lógico. O Paulo, quando vai falar dessas características que você falou, ele tenta dar um resumaço. O que ele pega e diz? Ele diz que Jesus é a expressão exata do Deus Altíssimo. Ele diz que nele se manifestou a glória do Pai a nós aqui na terra. Entendeu? Então essa glória... Porque quem é que pode amar e receber tal glória da doação do órgão? Só alguém que ama de verdade. Então essa glória da nossa salvação pertence ao Pai. Porque alguém tem que receber essa premiação, essa gremiação. É o Pai que a recebe. E Ele fez tudo isso pelo Pai. Então, hoje, se alguma coisa em nós acontece de bom a alguém, entenda bem uma coisa. Não sou eu não, cara. É Ele que está em mim. Entende? Isso é logo para tirar a gente de ideia de se gabar, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu ensinei, eu orientei, eu fui lá, aí você já quebra a soberba. Como é que é interessante que a soberba não tem espaço onde está Jesus. Não tem. Mas assim, Deus trabalha e o homem dorme. É isso aí, Deus trabalha e o O homem dorme. pensamento humano é aquele assim, desde criança a gente aprende, né? Quando é moleque, aprende. Antes a mãe dele chorar do que a minha. Quando Jesus, na verdade, né, o pai sofreu de ver o filho, chorou para todos nós. Que todos nós não para a gente não chorar. É verdade. Então, aí, gente, olha só, isso se enquadra, permita-me, porque eu estou aqui já coçando de vontade de ler 1 Coríntios 13 e ver se o que vocês falaram tem alguma coisa a ver com o que o Paulo escreveu aqui. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13. Diz o seguinte, preste bem atenção e vê se isso tem alguma coisa a ver com o que vocês, os exemplos que vocês deram aqui nesse exato momento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha,
mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Para mim, eu faço a pergunta e gostaria que você a fizesse a ti mesmo. Será que eu preciso que alguém me chame e me dê uma ideia? Joel, beleza, olha só, tá legal, tu tá conversando com o advogado, tu tá aí na caridade, você tá aí na verdade, tá legal, tô feliz, tem andado no caminho, tô contente contigo. Mas deixa eu te falar uma parada. Tu precisa deixar o capítulo 13 de 1 Coríntios acontecer no relacionamento entre você e o seu irmão. Será que eu estou precisando de deixar esse 1 Coríntios capítulo 13 acontecer entre eu e o meu relacionamento com o meu irmão? Ou será que eu não preciso? Será que alguém tem que me chamar no particular e me dar essa ideia? Joel, você tem que amar o próximo. E a definição de amor é justamente essas que vocês deram, e é que contém no capítulo 13. Será que eu estou amando o meu próximo deste jeito e dessa forma? Ou será que meu amor é de araque, é condicional, né, Vasco? Como você falou que tem que ser incondicional, será que meu amor é incondicional? Será que eu dou só para o meu filho, ou será que eu estou doando para o meu próximo? Será que eu estou mesmo fazendo tal sacrifício, ou será que não? Será que existe essa expressão de Deus na minha vida, Ana? Será que eu estou fazendo que chore a mãe do outro, a minha não? Será que, Paulo, eu estou deixando aparecer em mim essas marcas do Senhor Jesus Cristo? Ou será que não? Ou será que eu vivo um evangelho somente uma fração dele? Você viu que ela estava maneira em tudo, mas o João chute também. Talvez essa mulher estava amando, porque antes ele diz que ela ama, mas talvez seja uma exortação a permanecer nesse amor que o Paulo fala no capítulo 13, que pode fazer tudo, pode dar dinheiro para ser dividido, pode sacrificar o corpo doando órgão para quem quiser, ou até ser queimado. Se você não amar, não adianta nada. Pode fazer a coisa metodicamente direita, mas se não tiver amor não serve. Pode conhecer todos os mistérios e falar todas as línguas, sem amor nada seria. Pode ter profecia, pode ter isso, pode ter aquilo, se não tiver amor não serve para nada. Talvez a gente até ame, mas talvez a gente não tenha o exercício contínuo do amor cotidiano. Talvez a gente deva ser apertado para amar, ou talvez para não deixar de amar. E o Paulo, quando começou a caguetação lá em Corinto, ele falou: vamos parar com isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ninguém precisa caguetar ninguém precisa levantar a mão e dizer: olha, eu examine aí você. E você faz a autoanálise. Como é que está a tua vida e eu faço a minha, né? Como é que estou eu? Será que eu estou amando? Ou será que eu estou de araque? Será que tem uma galera com fome? Será que eu estendo a mão? Será que alguém precisa de atenção? Será que eu dou atenção, né, Gabriel? Né? Ou será que eu julgo o cara que quer um pouco de atenção como... Cara, que cara chato. Sei lá, velho. A gente sabe da nossa vida, né, cara? Cada um sabe da sua, né, Vascaíno? Cada um sabe da sua. Entendeu? Eu acho que a gente tem capacidade suficiente de julgar a nós mesmos, não temos? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo.
já dizia Paulo. Paulo não estava de bobeira quando ele falou isso. Porque quando julgamos a nós mesmos, você sabe o que Paulo diz? Hein? Não, ele diz assim: somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Pô, legal essa parada do Paulo. Eu acho que a gente deveria botar isso em prática, né? Dar uma olhadinha e ver. Porque de repente alguém está buzinando na nossa orelha dizendo: pô, cara, tá maneiro, tá, pô, legal. Mas deixa eu te falar um negócio. Não vou falar nada demais. Eu vou falar 1 Coríntios capítulo 13. O que você me diz? Aí a gente toma aquele baque, né? Mas é até interessante tomar esse baque para a gente acordar, né? Para a gente dar um up na nossa vida espiritual. Porque a nossa espiritualidade está nos ossos do caroço. Entende? Então a gente tem que... Vem cá, pô, que tipo de cara... Será que eu estou de bobeira ou será que eu não estou? Aí ele pega e diz no verso 6, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, andar no amor. Verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Olha só, os quais não confessam que Jesus veio em carne. E este tal é o enganador e o anticristo. Não confessa que Jesus veio e nos amou. Não confessa que Ele de fato trouxe todo esse sentimento a nós e por nós. Não confessa, você vai ver a galera que gosta de heresia dizendo que Jesus era Deus aqui na terra. Aqui o que a Bíblia está falando, quem diz isso? Não fique com a minha opinião. Vamos ler o que está escrito aqui. Quem confessa que Jesus não era homem, olha só. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais é quem? Oi? Os enganadores. Ó, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tem parte com o cão. Tem essa galera que fica dizendo ele era 100% Deus e 100% homem. Aqui está dizendo que eles têm parte com o cão. Aqui, ó. É aqui que está dizendo. Não é opinião minha. Ele não era, olha, 100% cheio de água e 100% cheio de álcool. Não dá nem no espaço. O espaço só é 100%. Você já vê que inicialmente é maluquice de quem fala. Dentro do espaço aqui, você só pode dizer que é 50% isso e 50% aquilo. Eu não posso dizer que aquela janela é 100% de ferro ou 100% de vidro. Não dá. É parte de vidro e parte de metal. Pastor Joel, e os testemunhos de Jeová? O que tem eles? Eles não é eles que não acreditam em Jesus? É, eles e um monte de crente também. Tem uma galera de crente que diz que... Ó, tem uma galera de crente que diz o seguinte, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui, pensa comigo. Olha só, pensa aqui comigo só para vocês, diante das Escrituras, para a gente entender uma coisa. Quem acha que Deus, o Todo-Poderoso, precisa de uma porção de Deus? Me explica isso. Você acha que Deus precisa de uma porção de Deus? Ou de ser preenchido por Deus? Ou de ser cheio por Deus? Ou de ser tocado por Deus? Ou de uma visitação divina? Ou de Deus habitar dentro de Deus? Como se fosse um outro ser? Vocês acreditam que isso pode ser assim? Não, né? Jesus estava lá sendo batizado por João Batista. Quem é que veio sobre ele? Espírito Santo. Você imagina Deus recebendo uma porção do Espírito Santo. Saiu e voltou só de calor. Rapaz, eu não consigo entender Deus morrendo. Tu acha que Deus pode morrer? Explica isso, gente. Explica isso pra mim. Deus morre? Só se for
Baal, né? Porque... Só se for Baal, meu irmão, porque o Deus Altíssimo, não, ele nem dormir, vai morrer. Rapaz, tu acha que Deus tira um cochilo dentro de um barco? Chora. Deus come pão e peixe. Deus toma um gole de vinho. Ainda botei o melhor quando estou de bobeira. Tu acha que ele faz isso? Só sai água. Fechou com o dia? Não, não mexi não. Não, vamos ver se tem cura. Ver se tem cura. Eu mexi geral. Se não tiver cura, vai lá e avisa lá, Roberto, pra mim. Tem cura. Deve ter aberto o registro. Tá fechado. Então, gente, vamos voltar aqui. Acho que tu queria tomar um banho. Explica esse negócio. Deus já passar pelas áreas. Deus. Ou então as escrituras é mentirosa, né? Porque o que é que está escrito em Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5? Ele ser o Deus nosso, ou pensamento nosso que se deu de forma descer aos poucos de forma até. Amados, tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo até o ponto de ser feito em forma de homem. E tendo sido feito em forma humana, padeceu morte de cruz. Ele veio para cá como homem, e o João defende isso, que ele sabia que um bando de safado mentiroso ia aparecer hoje, que ele chama de enganador. Já tem muito enganador do mundo de nós, não confessando esse amor. Ele era homem quando estava aqui, e era muito usado por Deus. A diferença entre eu, ele e todos nós é que a nossa alma é uma alma humana, e a alma dele é uma alma pertencente à Trindade. Mas toda a sua estrutura física e corporal era igualzinha à minha tua, com as mesmas volúpias, com os mesmos desejos, com os mesmos sentimentos. Mas ele não aceitou pecar. Mas o pecado parou na cara dele, várias vezes, para ele decidir entre, numa linguagem para a gente entender mais fácil, entre o erro e o acerto. Ele não escolheu o erro, ele sempre escolheu a vontade do Pai. Mas ele poderia ter não fazer a vontade do Pai. Ele poderia ter, não, eu vou fazer isso aqui, Pai, tchau e benção. Mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Por isso que nele não achamos nenhum tipo de dolo, nele não achamos nenhum tipo de erro, nele não achamos pecado, porque ele optou em não pecar. Ele optou em fazer a vontade do Pai. Interessante que quando os discípulos iam com ele até o monte, os discípulos dormiam, ele orientava os discípulos para que sempre estavam orando para que nós não venhamos cair em tentação. Ele só não limita só os discípulos, ele se põe também na tentação, para que nós não venhamos. Nós não venhamos, porque na verdade, ele diz, quem completa? Porque na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele fala com tanta propriedade que estava em carne, cara. Se for possível, passa de mim essa carne assim. Entendeu? Mas um homem que precisou de Maria para amamentar, para fazer isso. Não caiu num cometa qualquer. Não apareceu aqui um fantasma que surgiu do nada. E nem aparece também falando nada sobre ele quando era criança. Ele foi uma criança normal. Foi, uma criança normal. Então, você vê que qualquer um que nega ou que fica apresentando essa maluquice, e essas maluquices aparecem onde? Lá na rua, no bar, na cachaça, no churrasco, no pagode, no samba, na roda da galera de praia. Não que o samba, o pagode ou a praia seja uma coisa maligna, mas vê se vocês entendem o que eu estou falando. Esse tipo de conversa que diz que Jesus era Deus aqui na terra, isso aparece onde? Isso aparece na igreja, no meio dos enganadores, que é o espírito do anticristo. Entendeu?
E aí, ele pega, meu irmão, e dá um conselho pra gente. Ele aconselha, volto no verso 6, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Aí ele pega e diz assim, uma fala que você vai entender fácil: escapa-te pela tua própria vida. O início do verso 8. Vê aí. Vê se você entende mais fácil. Eu não estou adulterando nem alterando a Bíblia, não. Eu estou fazendo você entender o que está escrito aí. Ele está dizendo assim: escapa-te pela tua própria vida, quando ele diz, olhai por vós mesmo. Entendeu? Olhai para a sua própria vida, olhai por vós mesmo. Escapa-te pela tua própria vida dessa malandragem, desses enganadores, desses caras. É isso que ele está dizendo: olhai pela tua própria vida. Que se você acompanhar esse cara, tu vai dançar. É isso que ele está dizendo. Numa linguagem do século 21, da segunda década do século propriamente dito. Atualizado, entendeu? Ele pega e diz no verso 8, olhar por vai mesmo. Então, vascaíno, olhar por você mesmo. Não vai dar mole, que a rapaziada está querendo te enganar. E tu vai ficar de bobeira? Não vai. Não vai, porque a Bíblia está alertando. Entendeu? Que a galera fica enganando e engana rodo e diz que é em nome de Deus. Tá? Igualzinho está aqui na Bíblia, não é? A Bíblia não fala dele mesmo? Igualzinho está aqui. Igualzinho. E aí, olha, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Cara, já ganhei tudo isso, eu vou ficar andando atrás desse Zé Mané? É ruim. Vou ficar andando atrás desse Zé Ruela, que fica dizendo assim, não vou mesmo. Eu não vou, Paulo. Eu quero ser salvo, cara. Eu vou ficar andando atrás, não vou ficar andando atrás desses caras. Eu vou andar atrás de Bíblia. Eu quero andar com Jesus, eu não vou ficar andando atrás de enganador, de mentiroso, de falsário, porque a Bíblia me alerta. Maldito sou eu se não seguir a Bíblia e for seguir um cara qualquer que me aparece na minha reta. Rapaz, qual é o conselho que João te dá? Escapa-te pela tua própria vida. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem quem? Deus. Não tem a Deus. E como é que fica? O sujeito que prevaricou e começou a andar agora no engano, dizendo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Meu irmão, ele era Deus, deixou de ser Deus por opção, morreu, padeceu, fez tudo, voltou e agora está no status de Deus novamente. Ele é Senhor. Ele foi glorificado porque o Senhor exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho que é nos céus e que é na terra se dobre diante dele e o reconheça como Senhor. Hoje ele é. Agora, se eu não confessar que ele veio, a morte na cruz foi só uma sacanagem teatral do divino. Porque tu imagina Deus lá sendo pregado com as mãos. Pô, mó caô, né, meu? Caramba. Nem tá doendo. Nem tá doendo. Pô. Aí banalizou a cruz. Tá vendo como é que nego quer banalizar a cruz? Pô, quem traz o Espírito da Graça, meu velho, a Bíblia diz que vai ser limpado. É só você lá, capítulo 10, verso 10, 11 e 12 de Hebreus. Ultrajar o Espírito da Graça, o Senhor vai vingar e vai passar o cerol. Pô, como é que tu vai falar que a cruz era sacanagem de Jesus, que ele estava ali de onda? Que tudo aquilo foi uma farsa de Jesus. Jesus é o maior falsário da história. Caramba, velho, isso é muito sério você falar que ele não era homem. É muito sério isso, gente. Vamos parar e pensar direitinho para a gente não ficar andando atrás de heresia, cara. Vamos ficar com a Bíblia que é melhor. Tá com dúvida, fica com a Bíblia, entendeu? Fica com a Bíblia, senão o nego vai ficar inventando coisas e tu vai ficar igual um palhaço andando atrás. Entendeu? Porque é muito fácil você contorcer os versículos mesmo, porque o povo tem preguiça de estudar. O povo tem preguiça de estudar mesmo. Eu concordo com o que você falou. Não vou nem acrescentar um outro adjetivo, porque de fato é isso mesmo, entendeu? É preguiça mesmo. Aí vira o homem que copia. Aí ele aproveita, né? Aí a galera em cima dessa condição monta nas costas e vai cavalinho, 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 cavalinho. Aí vê um. E limpando o cara. Esse é o cara, vou seguir ele. Vou seguir o cara. Ele sobe todo dia.
Aí, mas aqui está dizendo que quem prevarica e não persevera na doutrina, não sou eu que estou falando não, gente, pode ler aí, você que vai assistir aí na mídia ou no YouTube, olha só, é verso 9 da segunda epístola a João: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é sentença minha e nem opinião minha, está aqui e a gente acredita na Bíblia. Desculpe-me, se você não acredita, beleza, não vou fazer julgamento nenhum não. A gente está utilizando como base textos bíblicos onde nós acreditamos, onde temos a nossa fé. Ninguém é obrigado a ter essa fé. Se você quer prevaricar e voltar e ficar seguindo essa onda aí, dizendo que Jesus é 100% homem, 100%, beleza pra você, velho, você é dono do teu nariz, você escolhe o seu caminho, show de bola, mas eu aconselho-te que escolha este caminho para que viva. Mas se você não quiser, irmão, vai nessa. Então, aí, aqui está dizendo, né, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. Então, olha só, eu volto mais uma vez a falar contigo. Quem tem a doutrina de Cristo, ou seja, quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho, tem tanto pai quanto Cristo. Mas você tem que perseverar. Se tu ficar de araque, agora sim, eu vou jogando amarelinha, pula pra lá, pula pra cá. Não, hoje sim, hoje não. Eu acho que se decide, cara. Se decide se tu for ficar nessa coisa aí de vai pra lá, vai pra cá, se decide, meu irmão. Sai de cima do muro. Entendeu? Você sabe por que o diabo não manda você sair de cima do muro? Porque o muro é dele, ele quer mais que tu fique no muro, entendeu? Então, dá um jeito de sair daí que a gente tá te chamando pro lado de cá, entendeu? Tu que tá do outro lado, velho, vem pro lado de cá, porque é o seguinte, Deus tem coisa boa para você, vem pro lado de cá. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha só, quando diz não recebais, porque os ensinadores, eles chegavam nas casas para darem o ensino. Então, era na verdade os tutores, aquele que trazia a palavra. Então, se alguém vier trazendo essa doutrina, não recebe essa doutrina, é isso que ele está dizendo. Hoje, você costuma receber doutrinas num espaço físico e temporal que nós chamamos de templo e alguns o chamam até de igreja. Entendeu? A galera chama assim, não é verdade? Amém ou não amém? Amém. Então, se você está dentro de um templo onde a galera diz que ele era 100% Deus e 100% homem, não recebe isso. Se você está em algum lugar que simplesmente diz que ele não era homem, ele era Deus, não recebe isso. Está aqui, você tem base bíblica para rejeitar, tudo bem, gente? Está aqui, não recebais, e diz não saudeis. A saudação antes era em cima as saudações antes era em cima de abraços, de sorrisos, de palavras, de condutas, de trocas de ideias, de estou vindo daqui, estou vindo dali, eram saudações longas, entendeu? Então, se o sujeito aparece dizendo isso, que ele não concorda que Jesus vem em carne, não recebe essa doutrina, porque esse cara vem enviado do diabo, ainda que ele estiver sentado num púlpito, trepou, né? Porque ele não subiu, ele trepou lá no púlpito da igreja. Esse malandro veio do cão, ele é filho do diabo e é mentiroso. Então não recebe essa mentira, que isso é mentira do diabo. A gente tem que ficar com o capítulo, com a Epístola de João, 2 João, versículo 8, versículo 9 e 10. Meu irmão, acredite nas Escrituras, porque ela é a verdade, e não vai atrás desses falsários, malandros, mentirosos, perniciosos, terríveis, que promove tais e tais coisas, porque isso é demônio puro. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne e nos amou em carne e viveu nessa terra em carne e se entregou em carne e padeceu em carne e desceu à sepultura em carne e dela ressurgiu, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que hoje, uma vez recebendo o nome que é sobre todo nome, pudesse através desse nome poderoso nos trazer a vida pelo sangue que foi aspergido. Então essa é a lei, esses são os profetas, esse é o direcionamento, que amemos uns aos outros e que entendemos que ele nos amou primeiro. Amém, igreja? Amém. O cara foi evangelizado, não sei nem quem é.
Vou dar mole, eu vou esse cara foi o que trepou no público, ele manifestou. É em tempo e fora de tempo. É fora de tempo. Então, porque quem o sauda tem parte nas suas mais obras. Gente, não vão ter parte com essa malandragem, com essa bandidagem. Tendo muito que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Nota-se que o resumaço da sua carta é para aconselhar ela a permanecer no amor, não é? Se a gente pegar e escrever, tu tá tudo numa boa, mas ame o teu próximo e confesse que Jesus veio em carne. É só isso. É o que a gente está precisando viver, vivenciar cotidianamente essa coisa nas nossas vidas e que isso sirva de lição para mim e para você.